Bom, você sabe me dizer qual que é a diferença desses dois bicos? Bom, um é novo e esse bico aqui já é um pouco mais desgastado. Mas como que a gente pode fazer para mensurar esse desgaste desse bico? Além disso, o que esse desgaste representa em âmbito ambiental e em impactos econômicos? Veja a seguir no vídeo. Bom, para começar esse estudo, a gente pegou duas chapas de 50 centímetros por 50, fizemos um jateamento padrão SA2,5 e coletamos algumas medidas de rugosidade que ficaram entre 50 e 75 microns aí. O próximo passo desse estudo foi colocar água no equipamento, pressurizar esse equipamento a 2000 PSI e encapsular o bico em um reservatório para garantir que quando eu apertasse o gatilho, toda a água ficasse contida nesse reservatório. Então eu apertei o bico durante 1 minuto dentro desse reservatório, um bico novo, e verifiquei no final, em um recipiente graduado, o quanto esse bico depositou depois desse 1 minuto. Esse bico, no caso, o bico 1, ele estava com uma vazão de 1,47 litros por minuto, que foi o que a gente encontrou, que aí ele está de acordo com a tabela de bicos, que é muito utilizada aí para os inspetores e os pintores. E aí para o segundo teste, eu peguei um bico já desgastado, também fiz a mesma coisa, apertei o gatilho com ele durante 1 minuto em um local onde não havia tanto desprendimento de água. Depois coloquei em um recipiente graduado, onde a gente encontrou uma litragem total de 2 litros, ou seja, concluímos que aquele bico tinha uma vazão de 2 litros por minuto, meio litro a mais que o primeiro bico, tá? E aí a gente pegou uma tinta 2680, que é uma tinta muito utilizada, pressurizamos o equipamento até que a pressão colocada desse como resultado um leque uniforme e confortável para trabalhar. Aí aplicamos para a gente mostrar para vocês com um leque uniforme, uma pressão de 2.500 PSI. E a gente pegou as chapas que a gente já tinha medido a rugosidade e aplicamos realizando uma sobreposição de 50%. Então realizei uma sobreposição de 50% com o bico 1, que era o bico novo. E aí medimos a camada úmida desse bico, que a camada úmida ficou com 170 microns, tá? Após medir a camada úmida, colocamos um medidor de espessura ferroso para medir a camada seca, que ficou na média de 160 microns. E o próximo passo foi repetir o mesmo teste, mas agora com um bico desgastado, aonde, para ter uma pressão uniforme, foi exigido mais pressão no equipamento, mais ou menos 3.300 PSI, até realizar um leque uniforme. E aí foi só repetir o teste. Uma vez que o leque estava uniforme, pegamos novamente a chapa, aplicamos na mesma velocidade, mas realizando uma sobreposição de 50% nessa chapa para verificar quanto que o bico depositou na mesma velocidade aí na chapa. Na medição da camada úmida, achamos 290 microns e para teste final, pegamos um medidor de espessura ferroso e realizamos diversas medidas na chapa, onde foram encontradas muitas inconformidades de medida, que se totalizou 290 microns em média. Porém, foram encontradas medidas muito diferentes por conta de um bico desgastado. Agora vamos mensurar em reais quanto um bico airless desgastado representa. Para isso, adotamos a seguinte tratativa: a quantidade excedente de tinta do bico desgastado, meio litro, o preço médio da tinta normatizada 2680 no estado de São Paulo, R$115, e os minutos trabalhados com o bico por dia, que no caso aqui eu adotei 180 minutos ou 3 horas. Por dia, um bico airless gastado geraria R$10.350. Por mês, 227.700. Em um ano, ele pode representar uma perda de 2.732.400.
essa perda é produto jogado de forma excedente, tá? Esses valores não levam em consideração nenhum tipo de retrabalho necessário por conta de excesso de espessura ou escorrimento, ou até o desgaste do equipamento por conta de um aumento significativo da pressão de trabalho. Ou seja, um bico airless desgastado tem um impacto econômico muito grande.